formação da alteridade das pessoas e na formação da alteridade primordial, essa que se alastra por toda a vida, né, existe uma ênfase no contexto que concerne ao sentido dado à vontade. Quer dizer, há um certo contorno, ou um delineamento que vai nos dar os elementos para entender qual é a relevância do termo da vontade pessoal. Mas esse elemento aí, essa coisa da vontade, ela vai se integrar, ela deverá se integrar pela realidade, pelo encontro com a realidade, ao que se chama de bem comum. Esse bem comum é usado para determinar o que uma legislação social deve contemplar, desde que indique uma espécie de fonte autoevidente, conforme se deva atender, sem dar espaço para o contraditório relativo ao sentido dado pela ação política. Quer dizer, a abertura das demandas, a história lá do bode na sala, né? A abertura para que as demandas lidem com o contraditório e, consequentemente, abre espaço para coisas que não são muito bem controladas, isso aí não é atendido por um motivo. É porque não está contemplando a ideia, é uma ideia que se tem, uma ideia paradoxal, porque não há como você verificar o significado do bem comum. O bem é uma coisa pessoal, mas enfim, a ideia de um bem comum, e que esse bem comum ele tem que ser uma fonte autoevidente. Vamos observar um fato que aconteceu, né, numa sessão do Legislativo do Congresso Nacional Federal, né, no dia 5 de novembro de 2025. Aí uma deputada do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, fornece uma teoria para que as pessoas desenvolvam o valor do sentido sobre uma matéria sensível a todos que valorizam a vida em sociedade, a partir dos parâmetros da vontade. A matéria era a ampliação das condições para interromper legalmente uma gravidez. No debate, essa deputada concorda com essa ampliação, mas um outro partido, chamado de PL, não quer conceder essa legalização. Não pensa que deva ser por outros motivos contraditórios, coloca lá o elemento contraditório. Então, a deputada ela vai fazer um movimento muito rude intelectualmente, né? Um movimento muito rude. Ela vai fazer o seguinte procedimento. Ela, né, primeiro, não aceita esse argumento e ela está se colocando na posição contrária, devido ao fato de que, segundo ela diz, existirem membros desse contexto político, desse partido, né, que faz parte da máfia que trafica e comercializa órgãos de bebês. Logo, no momento em que é dito isso, que é uma matéria que tem uma razão suficiente e autoevidente, traficar órgãos de bebês, isso aí sendo atribuído àquele que coloca o contraditório, faz com que a posição dela seja regida pela absoluta consonância com o que é o bem comum. Porque ninguém vai concordar, obviamente, né, a não ser as pessoas que fazem, os criminosos que fazem isso,
vai concordar com isso de traficar órgãos de bebês. Então, o juízo de atribuição é detecção de um estado de desconforto, de modo a realizar essa atribuição do que deve sanar tal sensação. O desconforto é comercializar órgãos de bebês. Como é que se faz a atribuição que deve sanar essa sensação? Essa destituição do contraditório que é posto como aumento do sofrimento. Essa formulação final da teoria que será legitimada como único sentido a ser usado. Vamos a uma conformação do que acontece com a mãe, na relação mais elementar da formação do outro primordial, e isso que aconteceu nesse raciocínio promovido por essa deputada. Do lado da criança, do enfant diante da mãe. O enfant sente algum desconforto, frio, calor, má posição do corpo, som desagradável, etc. E aí chora ou emite um som diferenciado. Do lado da deputada, o quadro de realização aleatória da interrupção da gravidez, que coloca a risco a vida da grávida. Então não é para se fazer mais de forma aleatória, como está sendo feito, ou algumas mulheres fazem, de maneira até às vezes insalubre. O segundo momento, a mãe atribui o sentido do choro como se fosse a necessidade de receber o seio ou o mamilo. Do lado da argumentação da deputada, o quadro social da complexidade sobre uma gestação em mulheres desprovidas de condições para manter um período gestacional é motivo para a legislação em que se amplia a extensão da população legalmente amparada para realizar um aborto, ou seja, a vontade de realizar um aborto, ela condiz com a forma de tirar o desconforto social em ver mulheres realizando de forma insalubre o aborto, a interrupção da gravidez. O terceiro momento, se algum outro adulto, o pai, o avô, a avó, enfim, afirma que a criança não precisa ser exposta ao seio e que não está no momento de mamar, a mãe vai se indispor e não vai querer fraturar a sua imposição teórica ao bebê. Não, ele está querendo mesmo é mamar. E coloca à disposição da criança o mamilo. No caso do partido, no caso da história do legislativo, no caso de algum partido ou outro político colocar um contraditório para um tema tão complexo, socialmente complexo, a autora que defende o pleito de ampliação da legalização para o aborto segundo a vontade de uma mulher, como foi apresentado, de estar defendendo uma espécie de sistema mafioso, está defendendo as mulheres de gerar crianças que vão ser usadas pelo sistema mafioso de tráfico de órgãos. Quer dizer, essa argumentação é o que é visto, né, como o mais elevado dos procedimentos das pessoas, como que surge a partir de um ato político, apresentando os recortes do que se dá na formação de uma fã, indicando que o antes pode vir após o depois. O tempo desse aspecto, né, desse elemento constituinte da formação de um bebê vai estar colocado, né, vai ser posto, né, na perspectiva de não desconhecer socialmente essa ideia da vontade das pessoas que querem realizar, as mulheres querem realizar o aborto, e essa vontade estrutura uma ideia de uma teoria que concerne exatamente ao parâmetro de existir um bem comum a partir dessa imposição dessa vontade
de uma mulher grávida.